a graça do perdão e o fruto do arrependimento. Nós somos perdoados não porque merecemos, mas porque o Senhor fez justiça por nós. Não merecemos, mas recebemos por essa justiça do Senhor, a justiça que nós conhecemos como justiça forense, não porque somos inocentes, mas pelo fato dele ter nos comprado, dele ter pagado por nós aquilo que era para nós pagarmos, mas que não tínhamos condições de pagar. Essa história de Davi está coberta da graça de Cristo, aonde a justiça de Deus é manifestada e imputada. Quando reconhecemos a nossa desgraça, quando entendemos que somos falhos e pecadores, que somos fracos, quando aceitamos a nossa condição, no sentido de reconhecer que não há mérito nenhum em nós, a graça de Deus, que é a justiça de Cristo, que opera em nós e que através do arrependimento nós veremos verdadeiramente o arrependimento é fruto dos verdadeiros filhos de Deus. Entende que ele pecou contra Deus, que ele feriu o coração de Deus, mas ele se arrepende deste ato. E esse arrependimento é fruto somente daqueles que verdadeiramente são escolhidos do Senhor. Nos capítulos 13 até o 18, nós vamos ver o mal entrando na casa de Davi. Os frutos que Davi começa a colher pelo pecado que ele plantou. Então disse Natã a Davi, depois que Natã conta aquela parábola, aí Natã fala: Davi, você é este homem. Quando nós traçamos o nosso próprio caminho e fazemos as nossas próprias escolhas, seguindo as nossas próprias vontades, sem considerar aquilo que pode nos acontecer no futuro, sem considerar que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, e quando olhamos para nós, estamos entrelaçados nas cordas de Satanás, e aí a nossa vida espiritual começa a cair, a nossa frieza espiritual começa a transparecer, e quando isso acontece, chega um momento em que o Senhor nos cobra, através da tua palavra, através do confronto da tua palavra. Deus está apontando o dedo para Davi, dizendo: você não é este homem que você aparenta ser, você é um homem que está caído, mas você precisa se levantar. A pergunta que o Senhor nos faz é esta: por que fizeste isto? Se eu tenho te dado tantas coisas, se eu tenho te livrado de tanto mal, se eu já te ungi, se você é o meu escolhido, se você conhece a minha palavra, se você conhece a minha verdade, a pergunta que o Senhor faz é: por que você continua praticando o tal pecado? Por que você continua fazendo isso? Nós não perderemos a nossa salvação, mas podemos pagar um alto preço aqui nessa terra, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas atitudes contra o Senhor, assim como o escolhido de Deus, o rei Davi. Davi não estava perdendo a sua salvação, mas ele iria sofrer a partir de então graves consequências por causa do seu pecado. Que nós plantamos muitas vezes porque nos distanciamos da presença de Deus, poderemos sofrer, apesar de escolhidos, apesar de estarmos salvos, poderemos sofrer graves consequências aqui na terra, enquanto vivermos aqui. Ele merecia a morte, ele merecia ser apedrejado, mas Deus vai falar com ele: você se arrependeu, e porque você se arrependeu, você agora vai colher o fruto do arrependimento. Você tinha que morrer, mas você não vai morrer, você viverá. O Senhor pode mudar uma história que seria de tragédia. O Senhor pode mudar um tempo que seria de luto, que seria de provações. O Senhor pode mudar uma situação que seria de enfermidade, porque houve arrependimento e confissão de pecado. Culpa é algo que nos corrói por dentro, seca os nossos ossos e nos mata pouco a pouco. Mas quando nós confessamos, e você não precisa confessar para João nem para Maria,
você pode confessar a Deus. E quando nós confessamos, mas com sinceridade, não por um cumprimento de liturgia, mas com todo o nosso coração diante do Senhor, e nós confessamos: Senhor, eu sou este homem, eu sou essa pessoa falha, eu sou essa pessoa fraca, eu reconheço a minha fraqueza. E quando nós confessamos a nossa culpa, somos imediatamente curados pelo Senhor. Não sofra mais por esses pecados viciosos, não sofra mais pela conformidade com o pecado. Confesse-os hoje a Deus, para que você possa tomar posse desse perdão que já foi liberado para você, e para que através desse arrependimento você tenha o fruto do arrependimento. Existe pecado, irmãos, que você vai colher as consequências dele, independentemente do perdão e do arrependimento que você tenha, e você precisa saber disso. Davi, ele cometeu o pecado por causa do seu desejo, e ele vai usar o outro, ele vai instrumentalizar o outro para o seu bel prazer, e ele vai cometer pecados terríveis por causa disso. Pregar sobre esse texto significa pregar ainda hoje sobre a conversão e o juízo, sobre a graça e o sofrimento, sobre o arrependimento e o perdão de Deus. A justiça de Deus nos convoca hoje ao arrependimento. Não importa se o seu pecado é pior ou menos pior do que o de Davi, a convocação do Senhor é que nesta noite nós precisamos nos arrepender.